Amém? Tudo que você levou até a Deus, Deus vai te retribuindo conforme Ele vai te capacitando e Ele vai te preparando. Amém? Porque o Deus, Ele não é um pai irresponsável. Ele não vai entregar bênçãos, Ele não vai abençoar um filho que Ele sabe que ainda não está maduro o suficiente para valorizar aquela bênção que o Pai está enviando. Amém? E olha que no meio disso tudo ainda tem aqueles que jogam fora, né? Olha, queridos, para que presente mais lindo, não é verdade? Do que a gente recebeu o dom do Espírito. E lá em 1 Coríntios ali, a gente vê isso numa clareza muito grande. Pastor, mas onde é que está? Vamos lá. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a gente vê, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então aqui no capítulo 12, amados, do versículo 1 até o versículo 11, você vai ter uma aula do apóstolo Paulo a respeito exatamente dos dons espirituais. Então tem muita gente, amados, que ora, chora, se quebranta diante do Senhor e Deus entrega um dom de pregar a palavra, um dom de louvar, um dom de orar. Ou seja, recebe dons maravilhosos, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. E no passar do tempo as pessoas vão simplesmente deixando isso pelo caminho. Mas pastor, como que isso acontece? Acontece quando a gente negligencia a oração, quando a gente negligencia o exame e o estudo minucioso da palavra de Deus, quando nós paramos os nossos propósitos de jejuns, quando nós deixamos de adorar a Deus, quando nós deixamos e negligenciamos aquele devocional que nós deveremos dar ao Senhor todos os dias da nossa vida enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém? Então nós precisamos estar alerta e atento a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Então, amados, é isso. Veja bem, Ele nos guarda. A sua proteção se faz presente através do seu poder que opera nas nossas vidas. Olha o que é que o Senhor nos ensina aqui na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa tremenda, segundo o poder de Deus que opera em mim e em você. Ele então vai nos moldando, vai nos transformando, vai fazendo instrumento para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Por isso, nós precisamos agradecer de todo o nosso coração ao Senhor também, sabe o quê? Pelas nossas provações, querido. Por quê? Porque, querido, é muito importante. Olha, às vezes a gente está muito vulnerável, às vezes a gente está muito relaxado, às vezes a gente está muito preguiçoso, às vezes a gente está muito acomodado e é preciso dar uma sacudida para poder a gente atender, ter esse entendimento que nós precisamos sim agradecer a Deus pelas provações. Olha só, as provações, elas são difíceis, mas são necessárias. Amém? Olha o que é que o apóstolo Paulo nos diz aí em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. É pois para isso que escrevi, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Então veja bem, o apóstolo Paulo estava aqui corrigindo o povo de Corinto, e então ele diz que é para quê? Para esta prova saber de que verdadeiramente eles são filhos obedientes, eles são filhos submissos, eles estão verdadeiramente dispostos a agradar a Deus em qualquer que seja a situação. Por isso que lá em Romanos, Paulo volta a escrever aos Romanos: o quem poderá nos separar do amor de Deus? E ali ele começa então a dar uma série de relatos, de situações que, ainda que venha sobre mim contra você e sobre você, elas não serão instrumentos nem motivos para eu e você negarmos a Cristo, para eu e você renunciarmos a Cristo. Não é verdade? Por isso, amados, que aqueles que verdadeiramente são nascidos de novo, aqueles que verdadeiramente se entregaram com amor, com gratidão, com honestidade, com sinceridade, entregando suas vidas a Cristo, essas pessoas, amados, nada vai separá-las do amor de Cristo. Quando você vê uma
pessoa que por qualquer coisinha abandona a igreja, abandona a fé, sai por aí falando mal dos cristãos, sai por aí falando mal da obra da igreja de Cristo, essa pessoa, ela nunca foi dos nossos. Ela pode vir a ser, mas até aquele dia nunca foi dos nossos. Amém? O Senhor mesmo nos ensina, estava no meio de nós, mas não era um de nós. Veja bem, para provar o valor da nossa fé, é mais preciosa do que ouro. Veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Viu? Entendeu? Então nós passamos pela prova dando glória a Deus, agradecendo a Deus, porque nós sabemos que nós iremos sim receber do nosso Pai, amém? A coroa da salvação. Aleluia! Glória a Deus, é isso aí, amado. Para que a prova da nossa fé redunde também em pleno e total louvor ao nosso Pai, amém? E também glórias eternas, honrarmos, glorificarmos a Jesus Cristo em todo o tempo, amém? Veja bem, amados, o que é que Timóteo diz aqui no capítulo 4, no versículo 7 diz. Olha, eu acho esse versículo, amado, tremendo, maravilhoso, poderoso, amém? Que todo irmão, que toda irmã em Cristo, amém, faça desse versículo um legado para a sua vida, amém? Ela diz, olha, diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Que eu e você possamos passar por esse mundo, amém? Combatendo o nosso bom combate, amém? Completando a nossa carreira e guardando a nossa fé, aleluia, amém? Para quê? Para nos ensinar a amá-lo, pois nós não o vimos pessoalmente, não é verdade? 1 de Pedro 1,8, o Senhor diz, olha, amém? Fica ligado aí na visão, amados. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exaltais com alegria indizível e cheia de glória. Amém? Eu e você não estivemos aqui com Cristo quando Ele passou por essa terra. Não andamos lado a lado com Ele assim como os apóstolos andaram. Mas pela fé, nós cremos no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glórias a Deus. Então, amados, para que nós possamos também exaltar com gozo infalível e cheio de glória, amém? Para sempre, ao lado de Cristo, amém? Em nome de Jesus. Amados, o nosso agradecimento vai pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. A 1 de Pedro, aí no 1, no versículo 9, diz, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que versículo poderoso, tão pequeno, mas de uma grandeza e de uma riqueza imensurável. Sabe, olha só, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que coisa tremenda. Olha só, viu, querido? O cristão nunca pode ter dúvida, querido. Nunca pode ter ainda dúvida em relação à salvação. Todo cristão ele tem que ter essa certeza. Todo cristão tem que estar convicto verdadeiramente da sua salvação, porque as Escrituras testificam isso no seu coração. O Espírito que hoje habita em mim e em você não deixa nenhuma dúvida para nós. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós temos que ter esse propósito. Não há dúvida de que nós alcançaremos o fim da nossa fé. Amém? A salvação das nossas almas. Assim como a palavra diz que sem essa fé nós não podemos estar com o Senhor. Amém? Hebreus 11:6, o Senhor diz aí, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, tome posse dessa palavra no seu coração. Viva isso em todos os dias da sua vida, com intensidade, com alegria, com fé, com gratidão em todo o tempo ao seu Deus. Amém? Glória a Deus, receba essa palavra no nome de Jesus, tome posse dela e viva feliz com a sua família no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olha, continue no canal aí, conheça os nossos outros vídeos que tem aí, com grandes mensagens, grandes revelações do Senhor para edificar a sua vida, amém? Use esse material e compartilhe com outras pessoas que você ama, para que essas pessoas também sejam alimentadas pela palavra de Deus, amém? E juntos nós vamos o quê? Nós vamos alcançar um grande número de almas para o reino de Deus, amém? Glória a Deus, fiquem todos na paz de Cristo e nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus.